Paulo, quando em Atos 26, no versículo 14, ele está relatando ao rei Agripa o ato da sua conversão e, consequentemente, como ele havia parado naquele estado de ser um apóstolo, de pregar o evangelho e de renunciar toda a sua vida para cumprir o chamado de Cristo, ele vai dizer em Atos 26, versículo 14, que Jesus diz para ele, naquela visão que ele teve no caminho de Damasco, e Jesus fala para Paulo dizendo: dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu acho interessante essa passagem porque nos fala das ferramentas que Deus muitas vezes usa para nos convencer, para nos aprimorar e para que a gente possa voltar àquilo que Ele estabeleceu sobre nós. É isso que eu quero pensar com você nesse minuto que nós temos pela frente. Que Deus possa falar com você através dessa palavra. Deixe seu comentário, se eu gostei nesse vídeo e juntos cheguemos mais longe em outras pessoas. Tem muitas pessoas que quando leem essa passagem bíblica, em especial do versículo 14, ficam sem entender. Talvez justamente por não saber conjugar o verbo recalcitrar, ou talvez por nem saber que recalcitrar é um verbo, e muito menos saber o que é um aguilhão. Para a gente entender isso, é necessário a gente entender como funcionava, há pouco tempo atrás, a dinâmica da agricultura, do plantio. É interessante a gente notar que todas as vezes que se ia fazer a plantação, o agricultor ele pegava um animal, amarrava, prendia um arado naquele animal para que ele pudesse arar a terra, tirando todas as impurezas, os tocos, os gravetos que ficavam ali, as ervas que talvez poderiam atrapalhar e tirando a terra mais de baixo, que ela é mais umidificada do que a terra que está seca em cima, para que pudesse então lançar a semente. Porém, naquele processo de cultivar a terra, muitas vezes o animal ele travava no caminho. O agricultor então pegava um aguilhão, que era uma espécie de uma lança, com a ponta de ferro, e batia ele naquele animal para que ele pudesse continuar fazendo o propósito, que no caso era arar a terra e dar continuidade àquele plantio, ou ao preparo daquele plantio. E eu acho interessante que Jesus usa justamente essa analogia para o apóstolo Paulo. Paulo, você está recalcitrando contra os aguilhões, quer dizer, você está dando um murro, você está prejudicando a si mesmo, você está dando um murro contra a ponta de uma faca e está prejudicando a você mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o apóstolo Paulo, que ainda nem era apóstolo ainda na conversão dele: Paulo, eu estou mostrando para você, eu estou dando sinais para você de que eu tenho um propósito muito maior com você, mas você ainda permanece com o seu coração obstinado e não quer obedecer a minha voz. Assim é também nas nossas vidas. Deus, em diversas ocasiões, nos dá ferramentas ou nos mostra as ferramentas que Ele tem usado para nos aprimorar e nos levar àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas talvez pelo nosso ego, que às vezes é muito grande, pelos nossos olhos espirituais, que muitas vezes estão fechados, a gente não consegue ver os sinais que Deus tem deixado ao longo do caminho. Deus jamais vai deixar alguma coisa de ruim acontecer em nossas vidas sem mostrar qual é o real propósito daquilo estar acontecendo contra nós. As pessoas às vezes ficam questionando por que isso está acontecendo, mas porque não tem buscado a Deus. Porque Jesus é enfático em dizer que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Se nós buscamos por um motivo, por uma explicação, Deus sempre tem prazer em nos mostrar o que Ele quer fazer nas nossas vidas. E o principal meio para entendermos isso é através da vida diária de comunhão, na Bíblia e na palavra, na meditação diária da palavra de Deus. E aqui nesse instante da vida do apóstolo Paulo, Jesus começa a trabalhar no consciente de Paulo, mostrando: Paulo, olha, você tem um propósito para viver comigo, eu tenho um propósito para que você seja missionário, para que você seja um evangelizador. E o maior missionário, talvez, depois de Cristo, que já tenha passado aqui nessa terra, foi justamente o apóstolo Paulo. Mas porque no momento que ele realmente permitiu, ele entendeu, ele conseguiu ver qual que era o propósito de Deus. E tudo aquilo que ele já havia formulado na vida dele, ele abriu mão para viver a vontade de Deus. O que a gente precisa carregar no nosso coração é o entendimento que mesmo que a nossa vontade, aos nossos próprios olhos, seja muito boa, nós precisamos pegar a nossa vontade própria e deixar de lado. Nós precisamos pegar o nosso projeto, talvez isso seja um processo doloroso de pegar os projetos pessoais e deixar de lado, mas entendendo em nosso coração que aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas de forma individual e através das nossas vidas é muito maior. Quando Paulo para de bater contra a faca, de recalcitrar contra os aguilhões, ele realmente vive o propósito da parte de Deus. Existe um grande exemplo, inclusive ainda no Antigo Testamento, de Jonas, que foi desobediente. Apesar e a despeito de Paulo, Cristo trabalhou na mente de Paulo para que ele fosse convencido do plano que Cristo tinha na vida dele.
Já com Jonas, Deus usa as circunstâncias, uma tempestade vem, ele é engolido pelo peixe, uma planta seca, mas mesmo assim, Deus insiste na vida de Jonas para que ele entendesse que Deus tinha um propósito para fazer através dele. E eu acho maravilhoso isso, que Deus não usa as circunstâncias para nos matar, Deus não usa os problemas, as adversidades para nos ferir, não. Talvez a priori possa até causar um machucado, mas o intuito de Deus não é te ferir, não é parar você, mas muito pelo contrário, à semelhança do animal que precisava ser cutucado para continuar o processo, às vezes Deus precisa trazer um processo de incômodo para que a gente continue o propósito que Ele estabeleceu. E muitas vezes possamos abrir mão com os olhos abertos, né? Já entendendo o que Ele tem nas nossas vidas, abrir mão dos nossos projetos pessoais para viver a vontade de Deus. Que Deus possa encaminhar no seu coração essa verdade, entendendo que você recalcitrar, ou seja, relutar contra as ferramentas que Ele tem usado para tirar você desse lugar e levar Ele ao centro da vontade dEle, está mais prejudicando você do que propriamente sendo para o seu benefício. Que Deus te conduza nesse coração para que você possa entender as ferramentas de Deus e viver a vontade de Deus em toda a sua plenitude. Entenda que Deus não te fere através das ferramentas dEle, muito pelo contrário. Se Ele ainda está usando essas ferramentas, é porque Ele ainda tem um projeto e Ele insiste com você. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você e toda a sua casa. E até nos encontrarmos novamente, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você em todos os seus dias. Em nome de Jesus.